Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejado de Todas as Nações, capítulo 12, a tentação. Lembrando, isso é um resumo do meu resumo, então leia lá no aplicativo o capítulo inteiro. Se você não quiser ler, tem o audiobook também, você pode apenas escutar. Vai lá, eu recomendo. Eu tentei resumir o meu resumo, mas esse capítulo tem verdades tão preciosas que qualquer coisa que eu tirasse ia perder muita coisa. Então, talvez esse vídeo fique um pouco mais longo. Eu vou tentar alguns textos apenas ler para tentar fazer fluir melhor, para a gente não perder o mínimo possível. Por isso eu recomendo fortemente a cada um dos irmãos ir lá no aplicativo e ler o capítulo completo. Vamos lá. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito de Deus. Foi para o deserto para estar sozinho a fim de considerar sua missão e obra. Por jejum e oração deveria fortalecer para a sangrenta vereda que lhe se cumpria trilhar. Mas Satanás sabia que Jesus fora para o deserto e julgou ser essa a melhor ocasião para de se aproximar. Então aqui nós temos duas coisas importantes. Primeiro, a preparação de Jesus. Ele sabia que tinha uma obra a fazer, ele sabia que precisava de forças a isso, então ele jejuou e orou. Ele foi para um lugar isolado para ficar sozinho com Deus, jejuou e orou para se preparar para todo o seu ministério. E assim, eu e você devemos estar sempre nos preparando para as provas que acontecem e vêm a nós diariamente, para não cedermos à tentação. Então, lição importante que aprendemos com Jesus: nos prepararmos para o nosso dia, nos prepararmos para as batalhas da nossa vida com jejum e oração. E outro ponto aqui, Satanás sabia que Jesus fora para o deserto e julgou ser esse a melhor ocasião para se aproximar dele. Satanás sabia que Jesus iria jejuar, iria ficar fraco, então essa era a melhor ocasião para ele se aproximar dele. Satanás vai vir até mim e a você nos momentos das nossas maiores fraquezas, e devemos estar preparados para esses momentos, porque senão cederemos e cairemos na nossa tentação. Não devemos cair na tentação, não devemos deixar que a prova seja maior que nós, não devemos ceder a isso. Então, devemos sim nos prepararmos para esses momentos. Em um momento em que estamos bem, devemos nos preparar para momentos que nós não estejamos tão bem assim. Depois de tentar o homem a pecar, Satanás reclamou a terra como sua e intitulou-se príncipe deste mundo. Havendo levado os pais da nossa raça à semelhança com a sua própria natureza, julgou estabelecer aqui seu império. Declarou que os homens o haviam escolhido como seu soberano. Através de seu domínio sobre homens, adquiriu império sobre o mundo. Cristo viera para desmentir a pretensão de Satanás. Como filho do homem, o Salvador permanecia leal a Deus. Assim, se provaria que Satanás não havia adquirido inteiro domínio sobre a raça humana e que sua pretensão ao mundo era falsa. Todos quantos desejassem libertação de seu poder seriam postos em liberdade. O domínio perdido por Adão em consequência do pecado seria restaurado. Jesus veio aqui como homem para vencer naquilo que Adão não vencera. Jesus veio aqui. Eu não sei se esse texto está aqui, então eu vou comentar agora, mas se tiver a gente só lê depois. Adão, ele cedeu sem nenhum pecado ao seu redor. Ele cedeu à tentação. Jesus, depois de 4.000 anos degenerado, a raça humana, ele vem aqui e vence uma prova muito maior, muito mais difícil daquela que aqui Adão fora posto. E ele vence. Ele mostra que é possível vencer o pecado. Ele mostra que é possível ser fiel a Deus. Ele mostra que os homens não escolheram Satanás como o príncipe aqui deste mundo. E sim, ele usurpou esse direito. Fundamente interessado, observava aqui
Satanás, fundamente interessado, observava ele os sacrifícios oferecidos por Adão e seus filhos. Discernia a essas cerimônias um símbolo de comunhão entre o céu, entre a terra e o céu. Aplicou-se a interceptar essa comunhão. Desfigurou a Deus e deu falsa interpretação aos ritos que apontavam ao Salvador. Os homens foram levados a temer a Deus como um ser que se deleitava na destruição deles. Os sacrifícios que deveriam haver revelado seu amor eram oferecidos apenas para lhe acalmar a ira. Satanás despertava as más paixões dos homens, a fim de firmar sobre eles o seu poder. Quando foi dada a palavra escrita de Deus, Satanás estudou suas profecias concernentes ao advento do Salvador. De geração a geração, operou no intuito de cegar o povo para essas profecias de modo que rejeitassem a Cristo em sua vinda. Se a gente olha aqui, essas mesmas coisas que aconteceram no passado, elas acontecem nos dias de hoje também. Satanás, da mesma forma como ele estudou a primeira vinda de Cristo e ele desfigurar a imagem de Deus ali para que as pessoas não reconhecessem, a mesma forma ele faz com a segunda vinda, e as pessoas não compreendem como será a segunda vinda. Muitos acham que não irão passar por tribulações aqui e vivem despreocupadamente com esse mundo, achando que Deus vai livrar de qualquer prova que virá aqui, a prova final, a angústia de Jacó que iremos passar. Então, Satanás vem trabalhando da mesma forma como trabalhou no passado, trabalha no presente, da mesma forma como ele tentou Adão, ele tentou Jesus e ele tenta nós hoje. Ele sempre vai trabalhando das mesmas formas, ele normalmente tem sucesso com a maioria. Cabe a mim e a você não nos deixarmos nos levar pelos enganos dele. E outro ponto aqui, os homens foram levados a temer a Deus como se ele se deleitasse na destruição deles. E hoje é totalmente o oposto. Hoje o ser humano acha que Deus é amor e ele pode tudo. E ele não se importa com nada. E aí despreza completamente a lei de Deus e faz o que quer, acreditando que Deus vai salvar-nos. Não importa o que aconteça, não importa o que eles façam. Ou seja, Satanás está sempre desfigurando a imagem de Deus, sempre levando a extremos e nunca a compreensão correta. Por ocasião do nascimento de Jesus, Satanás compreendeu que viera alguém divinamente comissionado para lhe disputar o domínio. Tremeu ante a mensagem dos anjos que atestava a autoridade do recém-nascido rei. Satanás bem sabia a posição ocupada por Cristo no céu, como o amado do Pai. Que o Filho de Deus viesse à terra como homem encheu-o de assombro e apreensão. Não podia penetrar o mistério desse grande sacrifício. Seu amor egoísta não compreendia tal amor pela iludida raça, e ainda assim ele faz essa mesma coisa com nós hoje. Ele tenta fazer isso com nós, desfigurar o amor de Deus, para que nós não consigamos compreender, para que achemos um absurdo. Como que pode Deus se tornar homem e morrer por nós? E isso leva muito da filosofia de um ateu. Ele não consegue acreditar em algo assim. Um Deus superior que criou tudo, se transformar em um ser humano e morrer por nós. Temos aqui uma grande lição do amor de Deus para conosco. E podemos perceber aqui que o egoísmo nos afasta de entender isso. Então temos que cada vez mais abandonar o nosso eu, abandonar o nosso ego, abandonar o nosso egoísmo, para que as palavras de Deus, o amor de Deus, se faça compreendido a nós. Não sem obstáculos devia o comandante celestial conquistar a humanidade para o seu reino. Desde criancinha em Belém foi continuamente assaltado pelo maligno. A imagem de Deus era manifestada em Cristo, e nos conselhos de Satanás se decidiu que fosse vencido. Não viera ainda ao mundo algum ser humano que escapasse de seu poder enganador. Então aqui nós vemos que Satanás, ele trabalhou de tudo, com todas as suas forças, para fazer com que Cristo pecasse desde criança, e não conseguiu. E quando ele viu ali na questão do deserto, nós vemos que ele entendeu que era a melhor oportunidade para fazer aquilo. Quando do batismo de Cristo, Satanás achava-se entre os espectadores, ou seja, ele estava assistindo o batismo de Cristo. Satanás acompanhava Cristo constantemente para que em algum momento
fizesse cair, fizesse tropeçar, colocasse algum engano ali. Nós vemos isso numa passagem quando Pedro fala para que Jesus não fosse morrer na cruz. E Cristo fala, aparta de mim, Satanás. Então, a todo instante, Satanás estava usando um e outro para tentar fazer Cristo pecar. E ali no batismo ele estava como espectador. Viu a glória do Pai cobrir o Filho. Ouviu a voz de Jeová testificando da divindade de Jesus. Desde o pecado de Adão estivera a raça humana cortada da direta comunhão com Deus. A comunicação entre o céu e a terra fizeram-se por meio de Cristo. Mas agora que Jesus vier em semelhança de carne do pecado, o próprio Pai falou. Dantes comunicara-se com a humanidade por intermédio de Cristo. Fazia-o agora em Cristo. Satanás esperava que, devido ao aborrecimento de Deus pelo pecado, se daria eterna separação entre o céu e a terra. Era, no entanto, agora manifesto a ligação entre Deus e o homem fora restaurada. Então aqui nós vemos que no batismo de Cristo, a comunicação entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, foi restaurada. Satanás, ele não entendia que aquilo iria acontecer, ele achava que quando houve o pecado, jamais essa conexão entre o céu e a terra iria se restabelecer. E agora ele vê que estava errado. Satanás viu que ou venceria ou seria vencido. Os resultados do conflito envolviam demasiado para ser confiado aos anjos confederados. Ele próprio deveria se dirigir em pessoa ao conflito. Todas as forças da apostasia se puseram a postos contra o Filho de Deus. Cristo se tornou o alvo de todas as armas do mal. Então, se você acha que você está enfrentando problemas, imagine se todos os seres das hostes das trevas estivessem contra você. E era assim que Cristo estava. Os nossos problemas hoje não são nada perto daquilo que Cristo enfrentou e venceu para me salvar, para te salvar. Então, não devemos achar que temos encargos demais, que o nosso fardo é muito pesado. Cristo suportou o fardo maior por nós. E nós podemos sim vencer essas provas, essas tentações que nos assolam, que vêm até nós. Muitos há que não consideram este conflito entre Cristo e Satanás como tendo relação especial com a sua própria vida. Pouco interesse tem neles. Mas essa luta repete-se nos domínios de cada coração. Ou seja, quando a gente vai lá para a tentação no deserto e a gente acha que aquilo ali não é importante, que não tem muita coisa ali, nós estamos enganados, porque tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida esse conflito que aconteceu no deserto. Ninguém abandona jamais as fileiras do mal para o serviço de Deus sem enfrentar os assaltos do Satanás. Se você quer abandonar o pecado, se você quer vencer a sua tentação, quer sair desses momentos de assolação, quer tirar esse fardo de cima de você e colocar em Cristo, que Ele diz que vai dividir esse fardo conosco, se você quer fazer isso, vai ser cada vez mais difícil. Satanás vai tentar, vai provar, vai incomodar cada vez mais para que você desista dessa ideia. Mas sabemos que isso não deve ser levado em conta. Não devemos desistir, não devemos fazer a vontade do maligno, devemos fazer a vontade de Deus. Devemos sim abandonar as coisas que nos prendem a esse mundo. As sedutoras sugestões de Cristo, que Cristo resistiu, foram as mesmas tão difícil achamos vencer. As mesmas dificuldades que nós achamos aqui difícil vencer, Cristo venceu. A pressão que exercia sobre ele era tanto maior quanto seu caráter era superior ao nosso. Nós já estudamos aqui a infância de Cristo, como ele agiu de forma perfeita, sem pecar. Se as tentações sobre nós são grandes, imagina quanto a Cristo tinha que ser muito maior, porque o caráter dele é muito superior ao nosso. E ele venceu. Com o terrível peso dos pecados do mundo sobre si, Cristo suportou a prova contra o apetite, o amor ao mundo e da ostentação que induz à presunção. Fora essas as tentações que derrotaram Adão e Eva e tão prontamente nos vencem. As mesmas tentações que nos vencem foram as tentações que venceram Adão e Eva, foram as tentações que Cristo venceu. Cristo não foi derrotado por isso e nós podemos fazer o mesmo que Cristo. Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir a nossa humanidade e a falha de Adão.
Quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo o pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circuncidado das glórias do Éden, a comunicação diária com seres celestiais. Não foi assim quanto a Jesus. Quando penetrou no deserto para confrontar-se com Satanás, por 4.000 anos a raça estivera a descrescer em forças físicas, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem nas profundezas da degradação. Então aqui é aquilo que eu comentei antes. Cristo veio aqui em condições muito mais desfavoráveis do que Adão, totalmente desfavoráveis. 4.000 anos de degeneração do pecado, já não tinha mais a mesma força física, a mesma força mental, já não tinha mais todo o Éden à sua volta, não tinha mais a direta comunicação com os anjos como tinha Adão. E ele venceu. Para Cristo, como para o santo par no dia do Éden, foi o apetite o terreno da primeira grande tentação. Exatamente onde começar a ruína, deveria começar a obra de redenção. Como pela condescendência com o apetite cair Adão, assim pela negação do mesmo, deveria vencer Cristo. Aqui, mais uma vez, a mensagem para os nossos dias. A tentação que Cristo enfrentou, a tentação que Adão enfrentou, a tentação que nós enfrentamos. A tentação do apetite. Uma reforma de saúde que deve ser feita na minha e na sua vida. Devemos fazer isso para termos forças para vencer as tentações e as provas que estão para vir sobre nós, que estão vindo sobre nós. Se vencermos nesse ponto, Ellen White diz, se eu não estou enganado, é no Ciência do Bom Viver ou Conselho sobre Regime Alimentar. Se nós vencêssemos neste ponto, teríamos forças para vencer em todos os outros, mas caímos nesse ponto e caímos nos outros como consequência. Para Cristo, como para o santo par no Éden, foi o apetite o terreno da primeira grande tentação. Exatamente onde começar a ruína, deveria começar a obra da nossa redenção. Como pela condescendência do apetite de cair Adão, assim pela negação do mesmo, deveria Cristo vencer. Acho que foi o texto que eu acabei de ler. Do tempo de Adão ao de Cristo, a condescendência própria havia aumentado o poder das paixões, dos apetites e paixões, tendo eles domínio quase ilimitado. O apetite e as paixões que regem esse mundo têm domínio quase ilimitado sobre o ser humano. Os homens haviam se aviltado e ficado doentes, sendo-lhes de si mesmo impossível vencer. Cristo venceu em favor do homem pela resistência à severíssima prova. Exercitou, por amor de nós, um alto domínio mais forte que a fome e a morte. E nesta vitória estavam envolvidos outros resultados que entram em todos os nossos conflitos com o poder das trevas. Reforma de saúde. Aplicando ela em minha vida, de fato, eu tenho forças para vencer as outras provas, as outras tentações. Mas é neste ponto, se eu falho, eu não tenho já mais forças para vencer os outros. 40 dias jejuou e orou, fraco, emagrecido pela fome, macilento e extenuado pela angústia mental. O seu parecer estava tão desfigurado mais do que de qualquer outro, e a sua figura mais do que a de outros filhos dos homens. Era então a oportunidade de Satanás. Julgou o poder agora vencer a Cristo. No momento de maior fraqueza de Cristo, depois de 40 dias de jejum, fraco, desfigurado, já não conseguia já mais ver o semblante, já estava pior do que qualquer ser humano ali. Satanás veio, e no momento das nossas maiores fraquezas é onde Satanás vai vir para nos tentar e nos derrubar. Por isso, aquilo que nós vimos logo no início, devemos nos preparar para esse tempo. Devemos estar jejuando e orando para que nesse tempo eu tenha forças com Deus para vencer. Força sozinho eu não terei. Eis que foi ter com o Salvador, como em resposta às suas orações, disfarçado num anjo do céu. Pretendia ter uma missão de Deus, de declarar que o jejum de Cristo chegara ao termo. Satanás foi tentar enganar Cristo, se disfarçando como um anjo do céu. Como Deus enviara um anjo para deter a mão de Abraão,
de oferecer Isaque, assim satisfeito com a prontidão de Cristo de entrar na sangrenta vereda, o Pai mandara um anjo para o libertar. Era esta a mensagem trazida a Jesus. Conquanto aparecesse com um anjo de luz, essas primeiras palavras traíram-lhe o caráter. Se tu és o Filho de Deus, aí está a insinuação de desconfiança. Desse Jesus ouvidos a sugestão de Satanás, e seria isso uma aceitação da dúvida. O tentador planeja vencer a Cristo pelo mesmo processo tão bem sucedido quanto a raça humana ao princípio. Com astúcia se aproximará Satanás de Eva no Éden. E assim, é assim que Deus diz: não comereis de toda árvore do jardim. Sempre que Satanás vai nos aproximar de nós, ele vai chegar com palavras que levam a engano, que põem dúvida. Perguntas que podem nos levar a respostas erradas. Devemos ter a preparação para enfrentar e responder a todas essas dúvidas. Jesus respondeu com está escrito, com a palavra. Forças na palavra. Se eu e você queremos vencer as provas, devemos nos preparar para isso. Fazer uma reforma de saúde em nossas vidas e ter comunhão com a palavra, conhecer a palavra e sempre responder os nossos atos das nossas vidas com está escrito. Assim diz o Senhor. As palavras do céu a este meu filho amado, em quem me comprazo, soavam ainda aos ouvidos de Satanás. Ou seja, Satanás ainda lembrava do batismo. Quando Deus falou com Cristo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas ele estava decidido a fazer Cristo descrer deste testemunho. Ou seja, a pergunta de Satanás era para que ele colocasse dúvida na voz de Deus falando com ele. Dúvida de que ele era de fato o Filho de Deus. A palavra de Deus era a segurança de Cristo quando a divindade da sua missão viera a viver como homem entre os homens, e era a palavra que declarava a ligação com o céu. Era o desígnio de Satanás fazê-lo duvidar desta palavra, e a confiança de Cristo em Deus fosse abalada. Satanás sabia que lhe caberia a vitória no conflito. Se a nossa confiança em Deus é abalada, estamos sendo derrotados no conflito, estamos perdendo para Satanás. E a nossa confiança tem que estar pautada na palavra. Sem a palavra não tem como nós vencermos. Aí não importa reforma de saúde, vida no campo, não importa nada se não tiver a palavra. Eu tenho que ter a palavra em minha vida. E tenho que aliar as outras coisas que Deus diz. Vocês precisam disso também. Não adianta eu querer só um e achar que eu vou vencer tudo. Não foi sem luta que Jesus pode escutar o silêncio do arqui-enganador. O Filho de Deus, no entanto, não deveria provar sua divindade a Satanás ou explicar-lhe a causa de sua humilhação. Atendendo às exigências do rebelde, não se conseguiria coisa alguma para o bem do homem ou a glória de Deus. Houvesse Cristo concordado com a sugestão do inimigo, e Satanás teria dito ainda: mostra-me um sinal para que eu creia que és o Filho de Deus. Como pode um anjo de Deus perguntar, mostra-me um sinal para que és o Filho de Deus? Ele já saberia isso. A prova teria sido inútil para quebrar o poder da rebelião no coração dele. E Cristo não deveria exercer poder divino em seu próprio benefício. Virá para suprir a prova, como nos cumpre a nós fazer, deixando-nos um exemplo de fé e submissão. Nem aí, nem em qualquer ocasião, a sua vida terrestre operou ele um milagre a seu favor. Cristo, apesar de todo o poder que ele tem, ele não usou nenhuma vez esse poder para benefício próprio. Ele sempre usou o seu poder para o benefício dos outros. Jesus enfrentou Satanás com as palavras da Escritura. Está escrito, disse ele, em toda tentação sua arma de guerra era a palavra de Deus. Satanás exigia de Jesus um milagre como prova de sua divindade, mas alguma coisa maior que todos os milagres, uma firme confiança no assim diz o Senhor, era o irrefutável testemunho. Enquanto Cristo se mantivesse nessa atitude, o tentador nenhuma vantagem poderia obter. E muitos de nós hoje esperam um milagre de Deus para que creiam em Deus. Mas a nossa confiança em Deus deve estar no está escrito, no assim diz o Senhor. E só um ponto que eu acho que talvez eu tenha confundido os irmãos agora há pouco, quando eu disse que não é só um desses ou outro daquele, não é só a palavra, não é só a reforma de saúde, é que a palavra nos leva à reforma de saúde. Então,
Com a palavra eu vou à reforma de saúde, com a palavra eu venço as tentações. A palavra é a base, é o fundamento de tudo. E as outras coisas me vão sendo acrescentadas ao momento que eu acredito na palavra, eu confio na palavra e eu sigo aquilo que a palavra me diz. Eu não guardaria mandamentos se a palavra não me dissesse assim. Eu não me absteria de carnes impuras, de algumas atitudes, se a palavra não me dissesse assim. Então, a palavra é a base e é o fundamento de tudo. E sem a palavra, Cristo não venceria a Satanás. A confiança dele não estava em milagres. A nossa confiança não deve estar em milagres, deve estar na palavra. Era nas ocasiões de maior fraqueza que assaltavam a Cristo as mais cruéis tentações. Assim, pensava Satanás prevalecer. Por este método, obtivera a vitória sobre os homens. Quando a resistência desfalecia, a força de vontade se debilitava, e a fé deixava de repousar em Deus. Então eram vencidos os que se haviam valorosamente mantido ao lado direito. Quando a resistência desfalecia, nos momentos de maiores dificuldades, é onde o povo de Deus abandona Deus, porque a confiança não está na palavra, mas naquilo que Deus promete. A confiança está na promessa, mas não na palavra. A palavra deve me dar a confiança para que a promessa se cumpra. Assim, se tem Satanás aproveitado da fraqueza da humanidade e continuará a operar deste modo, sempre que uma pessoa se encontra rodeada de nuvens perplexa pelas circunstâncias ou aflita pela pobreza ou a infelicidade, Satanás se acha postos para tentar e aborrecer. Ataca nos pontos fracos de caráter. Procura abalar nossa confiança em Deus, que permite existir em tais condições. Somos tentados a desconfiar de Deus, pôr em dúvida o seu amor. Quando as dificuldades vêm, nós colocamos em dúvida o amor de Deus por causa das dificuldades. Quando estou prestes a desfalecer, se a minha confiança não está na palavra, se a minha confiança não está no assim diz o Senhor, se eu não me aplico a aplicar a palavra de Deus em minha vida, quando os momentos de prova se seguem, eu vou desfalecendo, eu vou sucumbindo às coisas que estão ao meu redor. Não devo deixar que as provações, que as tentações minem o meu amor por Deus, minem a minha confiança na palavra. No deserto, quando falharam os meios de subsistência, Deus enviou ao seu povo maná do céu, e foi-lhe dada suficiente e constante provisão. Essa providência visava ensinar que, enquanto confiassem em Deus e andassem em seus caminhos, Ele os não abandonaria. O Salvador pôs-se agora em prática a lei que dera a Israel. Pela palavra de Deus fora prestado socorro às hostes hebraicas, e pela palavra seria ela concedida a Jesus. Ele aguardava o tempo designado por Deus para o socorrer. Achava-se no deserto em obediência a Deus, e não obteria alimento por seguir as sugestões de Satanás. Em presença do expectante universo, testificou ele ser menor desgraça a sofrer, seja o que for, do que se afastar de qualquer modo da vontade de Deus. Quando Deus prover o maná, ele estava dando uma lição ali para o povo, que Deus iria prover no momento certo. E Cristo, por ter dado essa lição no início, ele aplicava essa lição agora. No momento certo, Deus vai prover. Eu não tenho que correr com as minhas forças, tentando fazer as coisas do meu jeito. Deus vai prover tudo no momento certo. Muitas vezes o seguidor de Cristo é colocado em situação em que não lhe é possível servir a Deus e continuar seus empreendimentos mundanos. Ou seja, tem um dilema: fazer a vontade de Deus ou fazer aquilo que eu estou me aplicando para fazer neste mundo. Talvez pareça que a obediência de qualquer claro reclamo da parte de Deus o privará dos meios de subsistência. Satanás quer fazê-lo crer que deve sacrificar as convicções de sua consciência, mas a única coisa no mundo em que podemos repousar é a palavra de Deus. E aqui está um claro ensino sobre, principalmente nos nossos dias, sobre a questão do sábado, em que muitas pessoas abrem mão do sábado, se afastam de Deus no momento em que elas precisam trabalhar para ter o sustento, porque a confiança não está na palavra, mas sim no agora, no que eu preciso agora. Eu preciso agora
comer, eu preciso agora sustentar minha família, então eu preciso agora trabalhar, então eu vou fazer isso, não importa o que seja. E eu sacrifico as minhas convicções no que a palavra diz para suprir as necessidades mundanas, não confiando de que Deus proverá. Mesmo nessa vida, não nos aproveitou se apartarmos da vontade do nosso céu. Quando aprendermos o poder da sua palavra, não seguiremos a sugestão de Satanás para obter alimento ou salvar a vida. Nossa única preocupação será: qual é o mandamento de Deus? Qual sua promessa? Sabendo isso, obedeceremos ao primeiro e confiaremos no segundo. Lembra que eu acabei de falar? Não é o olho na promessa, mas é confiar na palavra e que vamos sim obedecermos a palavra e que vamos sim confiar que o segundo vai se cumprir e não confiar na promessa. E se ela não se cumpre, eu esqueço da palavra. Confiar na palavra, obedecer a palavra e confiar na promessa. Irmãos, ainda tem uns 4, 5 parágrafos. Eu vou pular agora para o último porque já deu meia hora de vídeo, senão a gente vai ficar aqui 1 hora e vai ser maior que um sermão. Quando assaltados pela tentação... Deixa eu ver se tem outro texto aqui. Que é importante. Vou ler 2 parágrafos aqui, esse e o último. A irrefreadas satisfações da inclinação natural e a consequente enfermidade e degradação que existia ao tempo do primeiro advento de Cristo dominarão de novo com intensidades agravadas antes da sua segunda vinda. Ou seja, aquelas mesmas circunstâncias em que as pessoas estavam enraizadas nesse mundo, inclinadas totalmente às suas satisfações pessoais, elas estarão agravadas na segunda vinda. E nós vemos que o mundo está exatamente assim. Dentro da igreja, pessoas que não conseguem abrir mão dos seus apetites. O café, que é pecado, a gente já falou aqui, tem um vídeo sobre isso. Café que é pecado não é abandonado por irmãos dentro da igreja. Se algo que é pecado não é abandonado, imagine quanto mais fazer uma reforma de saúde, quanto mais falar de vida no campo na igreja. Quantas vezes o irmão que não está no campo já ouviu falar dessa mensagem nas cidades? Você que está em São Paulo, na capital, você que está no Rio de Janeiro, nas capitais. Quantas vezes você já ouviu um pastor ou qualquer pregador falando de vida no campo? Reforma de saúde, quantas vezes você já ouviu falar disso dentro da igreja? Quantas pessoas dentro da igreja você conhece que aplicam ou buscam aplicar isso em sua vida? É a minoria. Nós vemos que as coisas, assim como no tempo de Cristo, estão hoje muito piores, prontos para o segundo advento. Cristo declara que as condições do mundo serão como nos dias anteriores ao dilúvio, e como em Sodoma e Gomorra. Todas as imaginações e os pensamentos do coração serão más continuamente. As pessoas só pensam mal, as pessoas só querem o mal e as pessoas só fazem o mal. Vivemos mesmo ao liminar daquele tempo terrível, e a nós convém a lição de jejum do Salvador. Unicamente pela inexprimível angústia suportada por Cristo, podemos avaliar o mal da irrefriada satisfação própria. Seu exemplo nos declara que a nossa única esperança de vida eterna é manter os apetites e paixões sob a sujeição da vontade de Deus. Apenas desta forma eu vou conseguir vencer as batalhas desse mundo, sujeitando os meus apetites e as paixões à vontade de Deus. Somente dessa forma eu conseguirei continuar caminhando ao lado de Cristo. Se eu não abandono meus apetites e as minhas paixões para fazer e cumprir a vontade de Deus, em algum momento, antes do fechamento da porta da graça, Satanás vai me agarrar e eu vou me perder aqui nesse mundo, vou queimar com ele no momento que isso tiver de acontecer. Último parágrafo. Quando assaltados pela tentação, não olheis as circunstâncias ou a fraqueza do próprio eu, mas ao poder da palavra. Pertence a vós toda sua força. Toda a força da palavra pertence a mim, pertence a você. Basta que nós coloquemos ela em prática. Observemos, obedecemos a palavra e teremos confiança nas promessas. Quando eu obedeço a palavra, eu posso confiar na promessa. Ela vai se cumprir. Jesus vai voltar. Jesus já está voltando, está às portas. E cabe a mim e a você mudarmos a nossa vida. Tudo o quanto seja necessário para fazer toda a vontade de Deus. Tudo o que Deus pedir, assim faremos. Se tiver algum comentário, deixe nos comentários, pedido de oração nos comentários. Vamos orar para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Senhor Deus Pai amado, por favor, pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude
a cumprirmos toda a tua palavra, que possamos abandonar tudo aquilo que nos prende a esse mundo, que possamos, Senhor, aprender assim como Cristo, nos prepararmos para os dias que estão vindo. Serão dias difíceis, mas com confiança na tua palavra, temos a confiança também que as promessas irão se cumprir. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.